Por falar em chifre, 64 milhões. Esse é o número de brasileiros que ostentam um ou mais enfeites conhecidos como chifres. Não estou inventando, é ciência. Segundo a pesquisa Mosaico 2.0 da USP, 40,5% dos brasileiros admitiram já ter traído. Como a traição tem dois lados, então, no mínimo, essa é a proporção de cornos e cornas no Brasil. Somos 159 milhões de brasileiros com mais de 15 anos. E foi daí que a gente tirou os 64 milhões. O clube do chifre é 2 vezes maior que a torcida do Flamengo, mas isso é na média. Quando você divide por gênero, tem uma diferença grande. 50,2% dos homens admitiram já terem traído. Entre as mulheres, só 30,2%. Na Inglaterra, pesquisadores tentaram descobrir se há diferença entre gêneros na tolerância à traição. A pesquisa da BBC ouviu mais de 3 mil pessoas acima dos 16 anos. Uma das afirmações no estudo era: nunca é aceitável trair sua cara metade. 80% das mulheres concordaram, mas só 64% dos homens. Ana, Oi. Quando o homem fala que a traição é aceitável, ele está tentando... ele está falando de ser traído ou de trair? Eu acho que das duas coisas. Embora os homens não falem para os seus amigos, olha, eu fui traído, etc, etc, né? Não é habitual. As mulheres, eu acho que elas têm essa conversa de intimidade com mais frequência umas com as outras. Mas eu tenho, pela minha experiência, eu acho que os homens, eles perdoam também traição. Não estou falando desses que saem por aí matando, cometendo feminicídio, etc. Estou falando de pessoas, né, que têm um mínimo de educação, um mínimo de controle emocional. Eu acho que os homens também perdoam, porque também passam por essa coisa, porque também por traírem, também sabem o que acontece, né? Quando você trai, você sabe por que você traiu, se foi um desejo, se foi uma ocasião. Então, assim, não dá para você não olhar para o outro e dizer, também não consigo entender porque o outro... Claro que eu consigo entender, né? Agora, tem um detalhe que eu queria trazer para vocês, que é bem curioso. A gente tem uma ideia de que a fantasia, por exemplo, mais comum sexual das pessoas é a homenagem de 2 mulheres e um cara, né? Eu acho que todo mundo, é o que mais se reproduz em filme pornográfico, etc. E outro dia eu conheci a sócia fundadora do Sexlog. Sexlog é uma rede social de sacanagem, assim, de swing. Tem quase 13 milhões de adeptos no Brasil. E a fantasia sexual mais comum é a do cara, é da mulher com 2 homens. Então, os homens de verem as suas mulheres fazendo sexo com outros homens. Então, essa fantasia... Quem são essas pessoas? Que é também essa coisa que a gente... Eu estou fazendo essa correlação porque é uma coisa que a gente não fala muito, né? Assim, essa fantasia das 2 mulheres, o cara é fodão, tem 2 mulheres, etc. Mas é muito comum os homens fantasiarem que as suas mulheres estão fazendo sexo com outros homens. Não, assim, é engraçado que essa pesquisa aqui, ela mostra 40,5% dos homens admitiram já terem traído. Fora os caras que na pesquisa falam que não. Eu nunca traí. Mas já fizeram. Porque assim, E o as cara... mulheres, então? Também que dizem que não. Porque assim, o cara ali diante do pesquisador... não vai dizer, nega né? até a mão, mas esse número deve ser bem maior. Eu acho. Eu tenho a impressão que sim. Eu vi uma uma outra pesquisa, que não é a Mosaico, que dava o índice de 70%. Foi uma pesquisa de um site XY aí, que não tem rigor científico, mas era na ordem dos 70%. A chance de ser corno é imensa. É. O que varia se você sabe ou não. Dos 2 lados, é isso aí. O que varia se sabe ou não. Então, eu não quero saber. O que varia é o aborrecimento. É isso. Eu acho que muito provavelmente eu já fui corno. Já tomei uma chifrada. O que eu peço, não me fale, não me conte, eu não quero saber. Eu acho que a melhor solução... O ideal é você não desconfiar. Não desconfia, não se aborrece. É isso. O meu é, não deixa eu saber, porque se eu souber, a sua vida vai virar um inferno. Mas o homem tem menos incentivo pra mentir numa pesquisa dessa do que a mulher. Eu acho que a mulher, o peso de ser mulher que trai, a gente vive uma pega sociedade muito machista, pior pra ela. Claro. Então ela tende a mentir mais. E o homem até pega um pouco mal aqui, mas por outro lado tem o seu lado. Mas eu tô com a Ana. Eu acho que se homens mentiram nessa pesquisa, como a Andressa também falou, mais mulheres também mentiram. Então esse número deve ser muito maior. Muito maior. Para os dois lados. Então, muito maior. E essa coisa que você falou de homens quererem, isso acontece lá no Porta dos Fundos. A gente tem um grupo de atores, a gente volta e meia recebe
Histórias, não, e-mails. assim, mensagens diretas de pessoas querendo que a gente, assim, mensagem de homem querendo, pô, vem aqui e pega minha mulher. E aí, vocês vão? Vocês fazem esse tipo de surpresa? Dependendo do cachê. Não, mas já... Não, mas o que me fez perguntar quem são essas pessoas é o sujeito que quer compartilhar, que tem uma fantasia de ver a sua mulher Compartilhar. com outro cara. Com outro homem. Mas eu acho que ele Porque o quer outro lado tem ver- muito. O homem que sonha e gosta de pegar a mulher o ator que comprometida. vai, porra, não é a mulher Isso dele. existe. Não, mas eu Também. acho que, cara, quando ele faz isso, ele na verdade, quer sentir que a mulher dele é Desejante. desejada. Também. Eu acho que tem também tudo, tem isso, tem isso. uma coisa de projeção dele também. De se ver. De se ver, Tem o não. cara ficar Mas mais será que ele se próximo sente de outro humilhado homem nisso? Será que ele também. gosta de se sentir humilhado na Então, coisa? acho que são duas coisas diferentes. Acho que tem a fantasia de eu ver a minha mulher fazendo sexo com outro homem e tem a fantasia de eu gostar de ser chamado de corno, porque são duas fantasias diferentes. E tem Tem algum- cara que gosta... Cocode, que chama. Mas tem algum grau de relação homossexual nesse Então, desejo? Pode ter. Em algum grau, e para alguns homens pode ter. A proximidade. Como é que eu posso ter uma proximidade com outro homem se não for dessa maneira? Como eu isso posso- também pode acontecer. Não estou dizendo que em todos os casos, mas em alguns casos isso pode acontecer. Como você falou, a projeção. É isso. Como a mulher ser mais desejada. Sabe enfim. aquela piada do cara que fica na ilha deserta com uma bonitona? A Sharon Stone, na minha época era Sharon Stone. Com a Sharon Stone, e aí transa com a Sharon Stone e ninguém soube e tal. Mas pra quê, né? Contar pra pra quê, né? Eu acho que entra um pouco nessa fantasia, essa coisa assim, porra, minha mulher, sabe? Tudo que o homem quer eu acho e tal, que mas sim. é minha mulher, eu Eu quero. acho que eu acho sim. que nessa fantasia entra a Pode coisa ser da tipos de mulher desejo ser totalmente diferentes, né? Esse ser uma coisa mais o homem se sentindo até mais poderoso e tudo mais, ou o homem querendo se sentir humilhado ali. Também. Mas esse dado é... Só para eu entender. Andreasa, Porque, não, eu tô realmente tentando entender quem são essas pessoas, eu tô tentando entrar nessa cabeça. É o desejo poder aí, pô. de dois homens transarem com uma mulher? Ele mais um homem Com a junto própria- com a própria mulher. Com a própria mulher. Não, mas tem o cara que quer ver também. Ele quer assistir ou ele quer participar? Os dois, né? Tem as duas coisas. Não Então, tem? não tem especificidade se ele Tem quer o detalhe participar. ali, o detalhe, Mas né? a especificidade é minha mulher fazendo sexo com outro homem e eu presente. É isso, tem de tudo. Cara, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de Se tudo. você pegar, vai ter sexo com maionese, com... Tem de tudo, gente. É uma coisa impressionante. Agora, isso a Marilis fala uma coisa. A Marilis tinha que estar aqui hoje. A Marilis fala uma coisa que eu acho que tem que ser A Marilis só fala, não transa desde maio do ano passado. Deixa ela escutar isso. Ela fala uma coisa que eu acho que é impressionante. Essa questão do sexo, quando não é tratada de uma forma natural, normal, porque é natural, porque é normal, porque faz parte da existência, ela acaba criando... Algumas pessoas sofrem muito com isso e você acaba Muito. tendo pessoas que fazem barbaridades por conta disso. Muito. Sabe, gente violenta, gente, enfim... Isso cria uma distorção. Então, esse é um assunto que eu acho que tinha que ser, assim... Tratado na escola, gata. mas, sabe? de uma forma muito Pois natural. também Como a acho. morte, né? Sexo, morte, essas coisas que fazem parte da vida, né? Teve uma época, na época que eu trabalhava na Globo, eu escrevia... Você lembra aquele quadro que o Luciano Huck dirigia um táxi e ele entrevistava pessoas? Aham. Então, num desses quadros, o Luciano entrevistou pessoas que só falavam sobre sexo. E eu que meio que produzia os personagens. E para ficar mais espontâneo, eu não dizia pro Luciano quem ele ia entrevistar e para as pessoas também eu não dizia que elas iam ser entrevistadas pelo Luciano. Então a minha tática era a seguinte, eu procurava personagens de sexo, né, nesse programa sobre sexo especificamente, e falava para elas, eu sou fulano do Multishow, eu dizia qual era o programa tal, e eu falava assim, um táxi vai te buscar aí pra gente fazer uma pré-entrevista. E o táxi parava na casa da pessoa e era o Luciano dirigindo o táxi, e aí gerava uma surpresa para todo mundo, o Luciano não sabia exatamente o que aquela pessoa fazia, e a conversa ficava espontânea e depois a gente editava. Nesse quadro, a gente entrevistou uma vez uma atriz pornô brasileira que ela tinha batido o recorde de com quantos caras ela transou em cena. Eu entrevistei também a matriarca do swing paulista, que foi era uma mulher que ela fazia festas de swing em casas, mansões na mansões. Granja Viana, sei lá o quê, que era uma loucura. Entrevistei uma ex-garota de programa de luxo de São Paulo, que ela tinha ficado milionária, tinha largado essa vida de prostituição para abrir um buffet.
E uma que me chamou muita atenção, que era uma das prostitutas mais experientes do Rio de Janeiro, de um puteiro aqui do Rio, que ela estava com 40 e poucos anos e já tinha uma longa estrada de serviços prestados ali. E eu perguntei para ela assim, vem cá, qual foi a situação mais doida que você pegou aqui? E ela falou assim, cara, tem um cara que vem aqui há anos, o cara é meu cliente há quase 20 anos, e ele vinha aqui só para conversar. Ele entrava aqui, pagava o programa e ficava conversando comigo, fazia sessão de terapia. E lá pelas tantas eu comecei a ficar incomodada porque eu virei amiga do cara e eu falei assim, porra, eu tô tirando um dinheiro do cara, o cara não tá fazendo nada, o que você quer? E o cara começou a manifestar um desejo homossexual. Ele queria que eu chamasse o garçom para participar. E eu falava para ele, olha, não posso chamar o garçom. O cara é garçom, trabalha aqui, não tem como e tal, mas qual é a sua fantasia? O cara falou assim, eu tenho uma fantasia com esperma. Eu quero esperma. Eu não tenho coragem de chegar, ter outro cara comigo. Eu não tenho coragem de ter uma relação com outro homem. Eu não me sinto gay, eu não me sinto homossexual, mas eu tenho uma coisa com esperma. Ela falou, seu negócio é esperma? É esperma. Tá bom. A cara do Joel já... Tô imaginando. Parece semana que vem. Exatamente. Não, aí o que ela fez? Ela saiu do quarto, esperou uma amiga dela sair, foi até o quarto que a amiga dela tinha saído com outro cliente e trouxe o preservativo pro cara. Ou seja, ele começou a ir lá toda semana. Pegar os preservativos, meu Deus. O sacolé da desgraça. Por favor, Thales, por favor. A cara do Adriano é isso. muito boa. Um bom fim de semana pra você aí no Brasil. Cara, eu vou te contar. Meu Deus. Mas é isso aí. E evidentemente que essa história não foi pro sábado à tarde da Globo. A gente teve que editar. Mas é isso aí. É isso aí. As pessoas têm práticas sexuais que a gente chama de parafilias, né? Que são práticas sexuais não usuais, específicas para ter prazer, que são muito, muito curiosas, assim, que as pessoas falam, nossa, como... Tem gente que... O cara que, por exemplo, se veste de bebê, então põe fralda e fica assim no colinho da mulher. Freud vira na tumba, né? Tipo, no Japão tem um mercado de sexo que se comercializa unhas. Os caras compram unha. Tem máquina com calcinha usada, né? Que a pessoa bota a moeda e retira a calcinha. Eu sou muito careta. É muito curioso, porque a gente não... Às vezes, um país que não transa, né? É um país que não... Quase 50% dos jovens japoneses são virgens. Quase metade da população de idade, jovens. mais ou menos? Se você pensar em jovens de 18 a 29 anos, né? Nossa. Seria a classificação de juventude. Então, não sei, né? Quer dizer, é um negócio muito curioso, né?